Olá, homens relâmpagos, olá, umas relâmpagas. Eu sou o Otávio Gaia, esse aqui é o Super 8 e hoje o universo estendido DC, como a gente conheceu, dá seus últimos suspiros e se prepara para um recomeço pelas mãos do criativo James Gunn, que saiu da Marvel e veio pra DC. E se a DC vacilar, a Marvel leva de volta, porque o cara deve estar disputado. Pudera, né? Passou anos se qualificando em quadrinhos e cinema e todo mundo quer alguém qualificado. E você? Tem se qualificado? Não para disputar vagas, mas para ser disputado pelo mercado. Pois se você tem interesse nas áreas de criatividade ou tecnologia, se liga que eu vou te mostrar o caminho das pedras com a EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. E aí você vai chegar no sucesso profissional mais rápido do que o Flash chega no banheiro quando tá com desarranjo intestinal. Pois na EBAC você pode transformar em profissão sua paixão por design, arquitetura, marketing, audiovisual, games, negócios, moda ou programação e data. São mais de 150 cursos livres ou profissionalizantes dentro dessas áreas que você pode fazer online em qualquer dispositivo smart de um jeito fácil, engajante, no conforto do seu lar, de pernas pra cima, comendo quitutes e tomando suquinho. Olha que beleza! Você estudar, se capacitar, se qualificar que nem o Marajá? Que demais! Uns cursos que eu gosto de usar como exemplo são os de programação. Porque você já viu como hoje em dia só se fala em inteligência artificial e coisa e tal e coisa e pimba? E daqui pra frente isso deve ficar cada vez mais presente, fazendo com que os profissionais existentes hoje não consigam dar conta do recado. É uma área com uma demanda crescente e quanto mais cedo os interessados se prepararem, mais capacitados vão ficar e para vagas melhores. Ah, e lá na EBAC não só tem curso de programação não, tá? Como eu falei, tem várias opções referentes a cinema, games, música, marketing. E quem quiser começar uma carreira numa dessas áreas ou quem estiver procurando fazer uma transição, entra no meu link aqui embaixo na descrição, dá uma estudada nos cursos da EBAC e ao escolher aquele que mais te atrair, aproveita que está acontecendo a promoção Junho da Virada e durante todo esse mês os cursos estão com 60% de desconto e usando esse meu cupom exclusivo SUPER200 você ainda ganha mais R$200 de desconto. Sim, é isso mesmo que você ouviu, os descontos são cumulativos. O quê? Não acredito. E tudo com professores referências no mercado e com acompanhamento individual e personalizado para que você jamais guarde uma dúvida. Não sabe onde pôr uma vírgula? Não tem problema, pessoal, vai lá tirar sua dúvida. E tem mais! No fim do curso, os especialistas do Centro de Carreiras da EBAC ainda te ajudam a conseguir uma vaga no mercado. Então, não tá contente com seu trampo? No mínimo, dá uma olhadinha nas opções que tem por lá. Oportunidade é que nem um flash, passa correndo. Se pegar, pegou, se não pegou, não adianta choramingar. Eu tô sempre aqui falando da EBAC, mas não é sempre que tem esse descontão top, não. Recado dado, então vamos ver que rumo o Flash e seus comparsas deram pra descer agora. Sim, bora! Esse filme passa correndo? O Flash é muito rápido porque pra descer todo santo ajuda? Pra salvar uma foto no escuro é só pedir pro herói The Flash. Tudo isso e muito mais agora. Barry Allen tenta compatibilizar sua vida pessoal com a vida como super-herói The Flash. Porém, na véspera do julgamento que o pai dele vai enfrentar por supostamente ter matado sua esposa e mãe do mancebo, bate uma bad terríveis em Barry. Então ele decide usar seus superpoderes de ligeirinho pra voltar no tempo e mudar o passado. Mas, se desse certo, não teria filme. Então, o Barry agora vai ter que se aliar a uma trupe inesperada para conseguir reverter as agadinhas que soltou pelo caminho. Olha, custou pra sair um filme solo do Flash, hein? O personagem fez a sua primeira aparição nos quadrinhos em 1940, e aí até teve 2 séries próprias pra TV, mas filme mesmo, em live action, foram 83 anos desde a sua criação para isso acontecer. E eu não diria que foi uma estreia excepcional, mas também eu não vi nada que seja embaraçoso. Quer dizer, marromeno. Ih, lá vem! Não, deixe calma. É que The Flash é um filme espetaculoso e requer muitas mirabolâncias para justificar sua realização. Só que tem um porém. Esse filme aqui faz parecer que a gente ainda não chegou na tecnologia necessária para que seus efeitos fossem imperceptíveis. Porque tem umas coisas aqui realmente tosquíssimas, como certos trechos em que os atores ou figurantes foram trocados por bonecões digitais cujos movimentos e aparências são claramente falsos. E se a gente já nota isso em planos mais abertos, em que os personagens estão mais distantes, em meio a outros vários elementos de cena, avalie em planos próximos, como é o caso daqueles bebês lá. Acho que os bebês desse filme aqui só não são piores do que a Renesmee monstra de Crepúsculo. Então, será que faltou tempo? Eu não creio, porque esse filme já era para ter sido lançado em novembro de 2022 e acabou sendo
adiado por, entre outros motivos, o redirecionamento de rota da DC. Na verdade, foi a diretriz do próprio diretor Andy Muschietti, e ele deu esse depoimento de que, para ele, quando as coisas ficam em câmera lenta, a gente entra na perspectiva do Flash, e por isso a luz e a textura ficam distorcidas. Ah, então se foi proposital, beleza, tá tudo certo, fecha a conta e passa a régua. Também não, porque ficou claro pra você que o intuito era ser tosco, porque pra mim não foi bem assim totalmente. Eu compreendi que naquela zona entre as realidades por onde o Barry escolhe pra onde vai, as pessoas ali têm um aspecto mais plastificado e com gráficos de PlayStation 3. Agora, dentro dos mundos reais, aí eu já não pude deixar de estranhar, porque simplesmente os efeitos são oscilantes. Numa hora tá realista, na outra virou videogame. E nem sempre quando vira videogame é porque a gente tá na ótica do Flash. Às vezes ele nem tá em cena e os movimentos do Batman ou da Supergirl estão completamente esquisitos. Sendo assim, o filme é um picolé de fezes com recheio de catarro, certo? Mas aí, novamente, vamos com calma, porque também as coisas não podem ser entre extremos. É claro que efeitos esquisitos podem atrapalhar a imersão, principalmente se ficarem pulando na tela o tempo todo. Mas, gente, CGI não é tudo. Ainda tem outros trocentos recursos narrativos trabalhando em prol da nossa imersão. E pra quem é cria da década de 80 como eu, sabe muito bem o que é efeito visual tosco de verdade. E mesmo com efeitos tão limitados, os filmes de antigamente conseguiam fazer a gente experienciar viagens fantásticas. Quem dirá os filmes de hoje? Sobretudo porque tem uma coisa que abona efeitos toscos: o tom do projeto. Se ele busca ser sério, fala de assuntos pesados, de forma muito solene, e aí de repente aparece um bebê boneco tosco como esse aqui, se descola tanto do tom geral que a gente é automaticamente sacudido pra fora do filme. Agora, quando o projeto é assumidamente galhofa, uma ou outra tosqueira já não parece tão fora do lugar assim. E é justamente isso que dá uma atenuada nos defeitos especiais aqui do filme, já que The Flash deixa claro desde os primeiros minutos que se trata de uma assumida comédia bobalhona. E das boas, eu achei, pelo menos. Já que tiveram momentos que me fizeram gargalhar, e uma até que eu me escangalhei de tanto rir. Pra quem ficou curioso, é aquele lá do Barry patinando num salão. Esse foi um exemplo de humor físico, mas o filme também se beneficia muito do grande timing cômico de Ezra Miller, que, com o benefício da montagem dos efeitos visuais, consegue ter a oportunidade de duplicar o potencial desse timing em cenas em que ele contracena consigo mesmo. Nesses casos, o efeito eu acho que já foi bem da hora. Não é sempre que fica personagem lado a lado, às vezes eles se intercalam, às vezes eles mudam de posição, um passa um na frente do outro, e ainda assim as coisas ficam imperceptíveis, pelo menos foi pra mim. E se o ator tem uma ótima desenvoltura pro humor, eu diria que pro drama é até melhor. E que pena, né, gente, que esse ator seja tão problemático, porque o menino é tão talentoso, mas meu Deus. Enfim, talento esse que contribui e muito pro filme não sair dos trilhos nas situações em que investe numa maior seriedade. Não é fácil fazer esse tipo de transição num filme tão bobalhão assim não, viu? Porque basta qualquer deslize pra criar inconsistências tonais. Então, pra contornar esse perigo, cabe ao roteiro e à direção escolherem com precisão os momentos de divergência do tom dominante e fazer a transição com delicadeza, preparando o terreno, executando e concluindo ela para voltar para o tom dominante. Porque se um filme bobo como esse ficar pulando da bobeira para seriedade o tempo todo, são extremos demais e aí não vai colar. Os dois tons acabam competindo e um atrapalhando o outro. Ou seja, o drama fica brega e a comédia sem graça. Aliás, isso diz respeito a timing também. Só que no caso é timing narrativo, que é uma função da direção conseguir modular os tons ao longo da duração do projeto. E aí, claro, vai contar com recursos da fotografia, montagem, trilha sonora e atuações para fazer essa modulação. Reparem como a montagem e a fotografia operam aqui também. Em momentos de humor, a câmera fica mais agitada, tentando acompanhar a cômica hiperatividade do ator, que também contribui com isso, imprimindo uma impaciência constante, seja falando demais ou balançando as pernas, por exemplo. Nesses trechos também tem mais cortes, permitindo que o tempo da piada, textual ou conceitual, seja ligeiro pra gente não antecipar, assim como a fotografia costumeiramente captura o herói, quando em momentos pastelões, pelo olhar de uma lente grande angular que cria uma imagem distorcida. Isso aqui é uma grande angular. Olha só como fica estranho. Bem diferente disso aqui.
né? Mas esse recurso pode ser usado por inúmeras razões narrativas e isso não chega a ditar um tom necessariamente, mas tende a acompanhar o tom predominante e ajuda a potencializar ele. Inclusive, como o personagem distorce o tempo e o espaço, uma distorção na cara dele até combina também, né? Então, estabelecido esse tom cômico através dos vários recursos narrativos, quando o filme chega naquela sequência da maternidade, a nossa tolerância tende a ser maior e como essa sequência ainda está nos primeiros minutos de filme, ela também nos ajuda a estabelecer o nosso parâmetro. Então às vezes o filme vai ser meio tosquinho assim. Tá bom, entendi, captei. Sabe aquela máxima de que um filme ensina a gente a ler ele nos primeiros minutos? Pois então, é isso aí. E o que é que vem logo depois? Uma desacelerada suave para o filme fazer sua ligação com o drama, o que serve tanto de estabelecimento de que esse vai ser um tom secundário e pontual, como também serve de ponto de virada da trama. E com isso a gente chega na trama. Vamos falar dela agora. Olha, eu senti uma escapada gostosa daquela estrutura padrão de filmes de super-heróis. Como o Flash já havia sido introduzido nesse futuro extinto universo estendido DC, esse aqui já não seria um filme de origem por si só. Desse jeito, o filme arrumou uma história para contar partindo de onde o Flash tinha parado, com a justificativa de que, desde que ele ganhou superpoderes, a vida dele tem andado tão atribulada que ele mal pôde pensar em si mesmo. Ele andou ocupado com as tramas alheias e por isso a gente não teria visto até agora uma aventura própria. Porém, com o lance dos multiversos e viagem no tempo, The Flash aproveita para ter um quê de filme de origem também, meio que até ressignificando a questão da origem, o que também serve de respiro à fórmula. E assim, mesmo que multiverso seja a nova sensação do momento, ainda não é uma coisa desgastada. Pode acontecer, eu acho que vai acontecer, mas é que em meio a tanta complexidade, qualquer mudança nas peças já tende a mudar o maquinário todo. Um outro efeito de tanta complexidade possível e até bem frequente são os furos. E The Flash não escapa disso. Como mexe com viagem no tempo, a gente chamaria esses furos de paradoxos. E mesmo tentando tapar as brechas com a criação de teorias físicas e regras próprias, isso até resolve alguns problemas, mas também cria outros tantos. Que eu não vou abordar, não vou entrar nessa, porque só de tentar emendar as pontas soltas num ciclo de paradoxo sem fim, isso já me dá uma preguiça que não. Então por que você tá apontando isso como defeito? Eu tô apontando como defeito? Eu não tô. Eu tô apontando. Ponto. Você é que me disse isso foi um problema pra você. Porque pra mim, não foi. Tanto. Não foi, eu acho. Fato é que o tom menos se levante a sério do projeto me fez olhar pra esses furos paradoxais com menos critério. O filme foi propondo, foi jogando e eu meio que dizia... Tá bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Até porque o foco do projeto não era a ciência ou a lógica por trás das viagens temporais. Assim como em De Volta para o Futuro, que é referenciado aqui, o foco é na jornada provocada pela viagem no tempo. Jornada que percorre por momentos de aventura e ação bem encaixados, às vezes com umas certas doses de conveniências, como sempre. Tanto não extrapole, a gente compra. Com certos picos de inspiração elogiáveis, mas sobretudo uma jornada de aprendizado e amadurecimento do Barry Allen. Duplamente, já que as duas variáveis vão passar pelos mesmos eventos, mas dando passos de aprendizagem que, independente de serem divergentes ou convergentes, no fim das contas, cada um vai ter o seu próprio trajeto pessoal, ainda que um seja mais apressado do que o outro. Quanto aos demais personagens, a Supergirl, da Sasha Calle, Sasha Calle from The Flash. Que? Sasha Calle. Calle. Quanto aos demais personagens, a Supergirl de Sasha Calle deixa uma forte e boa impressão em um micro arco próprio que, apesar de não ser tão profundo, eu acho que tem o suficiente para dar conta do recado, contando com uma performance ok da atriz. Ela tem uma carinha meio de cansada assim, mas a personagem também não exigia muito além de uma marrentice, de uma brucutuzice. Diferente da participação do Michael Shannon como o Zod novamente, que, como o próprio disse, tá no filme como um mero boneco. Pois é, qualquer traço de personalidade, identidade ou estudo de motivações ficou lá em Um Homem de Aço. Então aqui o ator precisou voltar só pra ser um bonecão mesmo pra impor dificuldade aos mocinhos. Pelo menos isso ele impõe pra dedéu, ou se impõe. Por fim, o Batman do Michael Keaton ganha não uma jornada, mas um recorte de jornada tão improvável quanto inesperado. Não é algo que me comunicou muito não, mas como foi nostalgicamente deliciante rever o Keaton no papel. Eu adorava a marra elegante com a qual ele compunha o herói, e aqui ele dá um toque de experiência cansada que faz ele encaixar nessa história do Flash como uma luva feita sob medida. E quando tocava a musiquinha tema clássica composta por Danny Elfman,
Que viagenzinha no tempo, na época que eu era só um molecotezinho. E assim, todos esses personagens ainda servem a um outro papel, o da nostalgia ou referência pra fã. Felizmente, Flash não é um tipo de filme que sobrevive das referências. Tem uma história própria, que é ímpar de certa forma e que liga devidamente seus pontos de motivação e virada. E o proveito da experiência não está condicionado a pegar as referências, pois essas são acessórias. Se pegar, tem um agradinho a mais. Se não pegar, não tem problema, segue o baile sem prejuízo. Exceto um certo trecho sem vergonha que é basicamente uma roleta de referências gratuitaças que ainda são disfarçadas de homenagens. Na minha particularidade, eu adorei, mas porque eu peguei a maior parte delas. Agora, quem não pega deve ficar voandaço nesse trecho em que o filme simplesmente para enfiar umas coisas gratuitamente. Não são tão incorporadas na trama assim, não prestam serviço à catraca narrativa, a função é meramente fazer firula pra fã bater palma. Pelo menos foi um trecho isolado, fazendo com que esse fosse só mais uma das pequenas trupicadas que The Flash dá. Juntas, essas coisinhas diminuem o valor do projeto? Sim, mas eu não creio que cheguem a destruir o potencial de diversão do espetáculo, que consegue transicionar de um humor bobão para um draminha um pouquinho mais emocionante, assim como percorre de uma trama mais íntima e pessoal do Barry Allen para algo mais global e épico, seja mais deixar uma perspectiva consumir o valor da outra. Gostei do filme. Muito cheio de futricagem, muito cheio de probleminha aqui ou ali, um efeitinho meio capenga e tal, mas tem uma levada gostosa que não faz a gente sentir o tempo, vai levando a gente, vai dando cativada através de pontos altos de inspiração e isso faz com que a experiência seja bem gostosa. E essa é minha reação enquanto eu assisti ao filme. Lembrando que tem link na descrição para você aproveitar um descontão show de bola da EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Tá pensando em mudar uma carreira? Tá pensando em iniciar uma carreira? É da área de tecnologia ou criatividade? Então, a EBAC é o lugar certo. Aproveita o meu cupom exclusivo de R$200 off, mais 60% de desconto. Link na descrição, cupom para pegar o desconto é esse aqui. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Ah, esqueci. Tchau.